Meus irmãos, muita paz. A semana passada estive falando numa instituição na Flórida, dirigida por bons amigos de longas datas. E na oportunidade falei sobre os desafios que o espírito enfrenta ou deve enfrentar no século XXI, época que estamos vivendo agora, nas mudanças significativas da nossa sociedade, desafios comuns, desafios particulares. Ao final da palestra, me chamou a atenção a conversa de uma jovem mulher que me procurou em particular para relatar o que se passava com ela e, ao mesmo tempo, pedir um conselho. Ela me disse que viveu durante quase 2 meses, este ano, de uma crise conduzida por ela, induzida e conduzida por ela. Já me despertou a curiosidade de uma pessoa que induz uma crise e, ao mesmo tempo, conduz essa crise. E ela disse que foi um período muito significativo para ela, mas que ela sabia que iria passar. E essa crise começou quando ela, de fato, compreendeu que ela era um espírito. Isso foi profundo para ela, significativo para ela. E que ela então resolveu refletir sobre sua vida, sua existência, seus valores, suas atitudes, comportamentos, seus desejos, seu passado, as perspectivas futuras. Ela fez uma análise profunda da sua vida, que afetou a relação dela com o seu companheiro, que afetou a relação dela com sua filha, única filha, mas que ela estava segura do que estava se processando com ela, que era um certo amadurecimento da alma, amadurecimento do espírito, e que isso era muito profundo para ela, e que ela queria de mim um conselho. O que fazer agora que eu me percebo um espírito? Surpreendido com uma afirmação desta, já que a maioria de nós opta por acreditar na existência dos espíritos, por relacionar com os espíritos como se fossem seres à parte, a surpresa foi alguém dizer: eu estou me vendo um espírito, eu tenho consciência que eu sou um espírito. E agora? Porque mudei todas as minhas concepções, tudo que eu imaginava caiu por terra e eu consegui, nesses quase 2 meses de crise, construir uma perspectiva de vida consciente da minha imortalidade. E agora? Eu me lembrei de uma imagem criada num documentário que eu assisti, muito interessante, de um pássaro, um passarinho, que ele, ao invés de comer nas árvores, ele desce ao chão, não me lembro o nome da espécie, o nome da ave, ele desce ao chão para catar animaizinhos no chão e voa. Aí eu disse a ela: agora o que você deve fazer é voar. É voar. E isso deixou ela no ar. Como assim voar? Voe. O que é que os pássaros fazem quando descobrem que têm asas? Eles vão fazer valer o sentido de tê-las. Você não descobriu que é um espírito? Então agora viva consoante
esta condição. Agora é da sua estrutura. Voe. Só lhe resta voar. Não há saída, não há alternativa senão voar. E saí dali refletindo sobre como é importante para uma pessoa apropriar-se de um saber e, a partir dali, ressignificar a própria vida. Diferentemente de muitos que adentram uma igreja, um templo religioso, um centro espírita, e ali se contentam com o pouco, com a água que bebem e não vão atrás da fonte, com o pão que comem e não vão atrás do plantar, do semear, se contentam com a migalha. E ela não. Ela pegou a ideia, o conceito, o conteúdo e começou a aplicar. O que significa que esta pessoa, como uma ave, vai migrar, vai sair daquele habitat, vai sair daquele ciclo primário de crença, um ciclo vicioso de quem precisa de salvação, de quem precisa resolver um conflito menor, imediato, mas de alguém que compreendeu a grandeza que é a divindade, o universo, a existência, a condição de ser imortal. Então, saí dali muito satisfeito em ter ouvido aquilo de uma jovem mulher, talvez seus 36, 38 anos de idade, já com esta maturidade reflexiva. Já não mais contentava ela ir ao centro, tomar um passe e se sentir bem. E libertar-se de um estresse diário, já não bastava isso. De sair dali da instituição e pensar assim, bom, eu agora sei que eu tenho que perdoar. Já me valeu o que eu vim fazer aqui. Não, isso já não era mais suficiente. Isso já estava na cota da obrigação, porque o Espiritismo vem oferecer muito mais do que uma proposta de reconciliação com um adversário, uma proposta de acarinhamento de uma pessoa, de uma proposta de educação doméstica, social, é muito mais do que isso. O Espiritismo nasceu de um ponto, é uma doutrina que teve um início. Allan Kardec, 1857, abril 18, publica o Livro dos Espíritos. Nasceu ali. Conceitos robustos, precisos, que fariam qualquer pessoa repensar o existir. A partir daquele ponto, a partir daquela fonte, os centros espíritas, locais de estudos do espiritismo, se multiplicaram no mundo. Como este, existem milhares de centros espíritas que estudam o espiritismo. Porém, cada centro espírita, e isto é valioso, conduz aqueles conceitos, as interpretações, a prática espírita de acordo com o pensamento daqueles que dirigem a instituição, encarnados e desencarnados. Portanto, nós vamos encontrar em cada centro espírita um modo de vivenciar o espiritismo.
Graças a Deus, não há uma unidade na prática espírita. Deve haver uma unidade dos conceitos, porque os conceitos tratam de realidades. E a prática é a subjetividade da realidade, é como eu vivo, é como eu interpreto. A nossa instituição tem o seu modo de interpretar e vivenciar o Espiritismo. Quando esta moça lá da Flórida me disse, eu tomei consciência de que eu sou um espírito, eu disse, poxa, o que acontece com ela é o que nós queremos que aconteça lá em Salvador com cada pessoa que busca o Espiritismo. Vocês vão encontrar o estudo sistemático do Espiritismo, cada uma ao seu modo. Algumas têm um discurso, e que não é uma crítica, muito ao modo das igrejas evangélicas, que se ocupam da evangelização das pessoas. Outras têm um discurso muito moderno de autoajuda, do tipo que vocês têm que se sentir bem, vocês têm que pensar positivo, vocês têm que acreditar em vocês. Todas essas propostas são válidas, mas há um discurso que considero fundamental, que caracteriza a proposta do Espiritismo. Sinceramente, a minha preocupação não é que vocês saiam daqui com um pensamento positivo, porque às vezes o pensamento negativo é bom. Paradoxal dizer isso, né? Mas eu sou um psicólogo e sei o valor de uma ideia negativa. Porque negativo e positivo são julgamentos. O lugar comum da sociedade é dizer, pense positivo, não pense negativo. E quantas vezes pensar negativo foi útil para você? E quantas vezes pensar positivo lhe fez cair? A questão não é positivo e negativo. É você, é o foco principal de qualquer que seja a proposta de vida. É você, você é o ponto de partida, é você o espírito. Então, esta casa, o espiritismo que nós gostamos de vivenciar, é aquele que diz assim, vem aqui, venha, sente aí, assista uma palestra, adentre a um grupo de estudos, faça a Universidade Livre do Espírito, leia um livro, mas não tenha dúvida, você é um espírito, é você que desencarna, é você que reencarna, é você que se comunica com as pessoas encarnadas quando está desencarnado, é você que sofre ou fica alegre depois da morte, é você. Você é o espírito que você tem que enxergar quando você pensar numa entidade desencarnada. Quando você pensar num mentor, num obsessor, num protetor, ou qualquer que seja o nome que você atribuir, você tem que se pensar naquele lugar. Não adianta mais você ficar dizendo assim, mas eu não acredito. Não, mas eu acho que tem um espírito aqui. Pelo amor de Deus, isso é primário. Até quando nós vamos ficar num discurso infantil? O Espiritismo veio para muito mais do que isto. Nós não vamos discutir aqui se é possível um espírito mexer uma cadeira, se é possível o espírito influenciar seu pensamento. Nós não vamos discutir mais isso aqui. Nós estamos numa linguagem coloquial, nós estamos numa outra pegada. A pegada agora é outra. Você é um espírito.
Nós não estamos aqui mais para doutrinar ninguém, para acreditar. Não, não quer acreditar? Não tem problema. Se você ainda está no nível da crença, você está no alfabeto. Que tal passar para o primeiro ano, depois para o segundo ano? Nós já estamos no segundo ano. Isto é, somos espíritos. Sou espírito. Isto é o espiritismo. Não estamos mais para debater religião. Mas vamos debater. Debater para quê? Para querer convencer alguém? Não há necessidade de convencer ninguém. Não temos que convencer ninguém. Vocês estão aqui hoje, ou os dias que vocês vêm, sabe por quê? Porque vocês já tomaram algum tipo de consciência. Caiu na rede, é peixe. Aqui não tem ninguém brincando de espíritos, pode ter certeza. Vocês vieram aqui influenciados por amigos espirituais, até por moto próprio, por um convencimento próprio. A semente da crença nos espíritos que vocês têm, ela é a pista para dizer, para chegar a um dia como aquela garota lá, eu sou um espírito. Vou deixar de brincar com isso. Vou levar a sério. Isto é espiritismo. Espiritismo não é autoajuda. Espiritismo não é evangelização. Espiritismo não é doutrinação. Espiritismo não é espiritualidade. Espiritismo é consciência de ser espírito imortal. Evangelização, doutrinação, tudo isso tem o seu lugar. Mas vamos adiantar o passo. Vamos adiantar o passo. Se você pode, menos você pode mais. Vamos caminhar. Vamos resolver. Vamos sair atrás daquilo que a gente esqueceu e que precisa relembrar. Eu sou um espírito. E agora? É como o passarinho. Eu tenho asas e agora vou fazer o quê? Serve só para me abanar? Dizer que é espírita porque leu meia dúzia de livros? Vir ao centro espírita porque está com câncer e quer se curar? Ou está com a mente perturbada e quer alinhar os pensamentos? Não é só para nada disso. Ou então vim aqui porque, olha, eu acho que eu tenho um problema espiritual. Todo ser humano tem problemas espirituais, porque todo ser humano é espírito. Todo espírito tem problemas, encarnado ou desencarnado. Ah, mas eu quero dizer, é que deve ter alguém me perseguindo. Pronto. Se alguém encarnado lhe perseguisse, você faria o quê? Ah, eu ia conversar com a pessoa, se viesse me agredir, eu chamaria a polícia. Pronto. Primeiro tente dialogar. É a pessoa. Ah, mas eu tenho medo. Vá para casa. Vá para debaixo do lençol. Fazendo um parênteses. Eu tenho um amigo, ele veio aqui outro dia, o ano passado, fez o primeiro ciclo da ULE. Há muitos anos atrás. Um amigo de... Ele era estudante de medicina, eu estudante de engenharia. Caminhamos juntos no espiritismo. Ele há mais tempo do que eu, porque ele nasceu num lar espírita. O meu lar não era um lar espírita. Eu me casei, ele se casou, ele teve filhos, eu tive filhos. Eu já tinha 3 filhos, isso já devia ter uns 37, 38, 40 anos de idade, ele me liga para minha casa. Liga para minha casa de noite, eu já estava dormindo, meia-noite. Ligou para mim. Espírita de carteirinha, ele, médium, trabalhador de um centro espírita. Ele.
mesmo centro espírita que eu. Adenauer, estou te ligando aqui, você está ouvindo o barulho pelo telefone? Eu disse, que barulho, rapaz? Ouça aí, eu estou aqui debaixo da coberta, Adenauer. Vocês estão rindo? Isso é verdade. Tem alguma coisa aqui no meu quarto, Adenauer. Vem aqui. Olha, é uma criança. É uma criança. Para que serve o espiritismo, criatura? Eu disse, fulano, esse barulho está me parecendo algum barulho ligado à água. Porque era um barulho como se fosse uma água num cano, bem forte. Mas parece, Adenauer, parece que tem alguma coisa arrastando corrente aqui no meu quarto. Olha a imagem, né? Não, fulano, não é nada disso. Levante, acenda a luz. Esse rapaz, e se for, e se for um espírito? O que tem? Converse, é uma pessoa. Ele e a mulher, e também embaixo do lençol, ligando para mim. Não sei se Rosângela lembra disso, lembra? Fantástico isso. Isto é a falência da crença. Não acreditem. Não acreditem. Isso é a falência da crença. A crença não é suficiente. Ou você é, ou você não é. Você é um espírito. Então, lide com espíritos que são iguais a você. Eu hoje fui almoçar com um grupo de amigos e um deles chegou para mim, Adenauer, eu me mudei esses dias. Quando é que você vai lá em casa fazer uma limpeza na casa? Eu sou faxineiro, né? Rapaz, você quer que eu vá lá fazer um evangelho, né? Não, é isso mesmo. Vamos lá. Espírita, palestrante. Eu tenho que fazer uma limpeza. Criatura, lide com os seus demônios. Lide com as suas divindades. Lide com as suas crenças. Saia das crenças e entre em contato com o ser espiritual que você é. Isto não é brincadeira. Se você olhar para o corpo humano, você vai ver que isso não é brincadeira. O corpo humano é uma obra-prima. É um instrumento fantástico de manifestação de uma inteligência chamada ser humano, pessoa, espírito. Só por isso dá para você entender que a vida é muito mais do que a nossa imaginação pode chegar. De ficar numa infantilidade, é o termo, de pensar o espiritual da forma que a gente pensa. De tratar como se fosse uma mercadoria que presta ou que não presta. Nós estamos lidando com realidades. Se você não quer enxergar essa realidade, você vai viver num mundo de fantasia. E vivendo de fantasias, não encarando uma realidade, se debruce sobre o saber e vá a fundo. Porque se é verdade, não tem argumento. O Espiritismo repousa nas leis da natureza. Então, eu não tenho que me preocupar. E se não for verdade? Eu estou lidando com dados de realidade. Eu não estou lidando com uma crença inventada por Allan Kardec. Não foi inventada, não. Não estou lidando com mitos. Estou lidando com realidades. Espíritos são realidades porque são pessoas. Então, eu tenho que pensar como é 7 bilhões de encarnados que desencarnam a cada
60, 70, 80 anos. Eu devo ter uma população, no mínimo, igual. Do outro lado, onde é que estão essas pessoas? Ah, está do lado direito de Deus. Ora, se Deus é um ponto, do lado direito, deve fazer uma curva no universo lá. Eu tenho que pensar, eu não posso mais estar idealizando a espacialidade. Como é que essas pessoas se alimentam? Qual é o sistema de transporte? Eu tenho que pensar. Eu não posso pensar que é uma pessoa que vai e que tem um tribunal e que vai julgar você, ó. Você fez meia dúzia de caridade, vai para o lado de cá. Você não fez, vai para o lado de cá. Isso é piada. Com todo o respeito à religião do outro. Eu não estou falando de religião, não. Eu estou falando de construtos imaginais para acomodar uma mente que não quer investigar, que não quer pensar. Aí você simboliza. Pronto, entra no terreno do símbolo. Mas vamos para a realidade. A realidade é outra. Isto é espiritismo. Porém, a gente cria instituições e se especializa. Não pode isso, não pode aquilo. Como assim não pode? Quem determinou? Quem é o juiz? O juiz é a minha consciência, o juiz é a sua consciência. Ah, mas a maioria dos espíritas pensa assim. Pronto, a maioria. Mas eu sou um espírito, eu penso de forma diferente. Não sou dono da verdade, mas eu penso de uma maneira. Você tem o direito de pensar da sua maneira. O espiritismo lida com espíritos. Então, como já se viu numa casa espírita, que você não pode conversar com os espíritos. Eu tenho um amigo que ele arranjou uma namorada. Ele disse para mim, Adenauer, minha namorada tem medo de espíritos. Eu disse, olha, eu vou fazer uma vivência, vou levar um grupo, chame ela. E ela foi com ele. A vivência era uma reunião mediúnica lá na beira da praia. Para conversar com os espíritos, não estava fazendo nada. Vamos conversar com os espíritos, chamar meia dúzia, conversar assim, qualquer coisa. E ela entrou na reunião. Ele, médium, ele incorporou. Quantos anos tem isso? Isso deve ter uns 15 anos atrás, ou mais. Isso tem uns 15, né? Ela ficou horrorizada, quase sai correndo dali. Só como era distante de Salvador, uns 80 quilômetros, não dava para vir sozinha, ela engoliu a seco, com medo. Adenauer, como é que você faz isso? Caiu na rede é peixe. Não ande comigo achando que eu vou alisar. Vamos tratar de espíritos. Se você chegar para mim, Adenauer, será que tem algum espírito aqui? Tem. Vamos conversar, os três. Oxe, qual o problema? São pessoas. Resultado da conversa. Hoje, eles já são, era namorada na época, são casados, têm 2 filhos, e ela trabalha na nossa mediúnica aqui. Pronto. Está todo mundo preparado para isso? Pode botar. Ah, mas e se a pessoa surtar? Iria surtar de qualquer maneira. Porque se surtou, não é o espiritismo que faz ninguém surtar. Não é. Você já tem lá o germe do seu transtorno psíquico. Não é o espiritismo. Andou comigo, já sabe. Vai ter que lidar com espíritos. Então, o método é outro. É outro. Chega desse mimimi, dessa enganação, diz, não, não pode. Pode sim. Nós temos um curso básico de espiritismo, bota todo mundo aqui para conversar com espíritos. No 2º mês e meio, todo mundo vai experimentar a sua mediunidade. Não existe mediunidade, vamos ver se você tem. Ah, mas é você mesmo. Aí eu pensei que era para ver outra pessoa. Você também vai ver outra pessoa incorporando, sim. Agora eu quero ver você. O outro não chegou aqui,
Paciente mesmo, eu quero ver. Esse negócio não existe não, quero ver. E ele é um sujeito, assim, anda com o nariz empinado, fortão, bonitão, né? Toma bomba e tal. Ele pensa que eu não sei que toma, a gente conhece logo, né? Aí veio aqui, curso básico. Sentou na reunião assim, eu posso abrir o olho? Pode, aqui não tem esse negócio de ficar de olho fechado, não. Pode abrir. Ele disse, pode. Deu uma incorporada no espírito que ele quase cai para trás. Chegou lá no meu consultório, Adenal, não é que o negócio é verdade? Eu disse, pois é, foi com você, né? Foi com você. A gente não tem mais que estar cheio de cuidados. Não pode isso, não pode aquilo. Não, você é médium. Vamos experimentar. Uma paciente minha, isso tem quantos anos? Deve ter uns 15 anos atrás. Adenal, eu não acredito nesse negócio de espírito. Ainda bem que aqui você não trata disso. Eu digo, claro, eu sou psicólogo. Eu só trato disso se você quiser tratar disso. Mas se você não quiser tratar disso, a gente pode tratar de qualquer outra coisa. Eu não me furto a tratar de qualquer assunto. Vamos lá. Ele disse, mas eu queria fazer uma regressão. Mas, criatura, você não disse que não acredita que já viveu antes? Não vou fazer. Ele disse, não, eu tenho uma dúvida. Tá bom, vamos lá. Deite aí no sofá. Botei a criatura deitada no sofá. Fiz um relaxamento. Daqui a pouco, vocês não sabem o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Vocês imaginam o que aconteceu? Um relaxamento. Respire fundo. Tal. Tranquilize-se. E ela ali. Respirando fundo, deitada, olho fechado. Daqui a pouco essa mulher arregala o olho e diz assim, minha mãe. E começa a dialogar com a mãe dela desencarnada. Assim, sem eu dizer nada. Não brinque. Não diga que não acredita. Porque você vai experimentar alguma coisa diferente. Pois ela conversou com a mãe ali desencarnada, ela e a mãe, ela chorava e falava e ouvia. E foram 20, 25 minutos de diálogo entre ela e a mãe dela. Eu não via a mãe dela, não via. Ela que via, ela que conversava. Eu só fiquei sentado. Devia ter cobrado 2 sessões, porque era um encarnado e desencarnado. Eu só cobrei de um. Olha. Você trabalha dobrado, isso. Fiquei ali sentado, terminou a conversa. Ela, Adenal, isso aconteceu? Se aconteceu, foi com você. Não sabia que sua mãe já tinha desencarnado. Minha mãe desencarnou há 19 anos atrás. E me apareceu, é verdade isso. A criatura foi você aí. Outra experiência que eu também nunca esqueci, 1981 ou 82, muita gente aqui não tinha nascido, 36 anos atrás ou 37. Instituto Kardecista da Bahia. Naquele tempo eu fazia regressões coletivas, botava 90 pessoas e fazia regressão com as 90 pessoas. Agora, semana que vem, eu vou fazer com 250 pessoas. Semana que vem, aqui nesse auditório. Não na quinta-feira. Na segunda, na terça, na sexta e no sábado. 4 sessões. Eu fiz com ela um sábado de tarde. Mesma coisa, um relaxamento. Ela aí foi se lembrando, Adenal, eu estou saindo do meu corpo. Estou vendo uma fazenda. Na cidade, disse o nome da cidade, no interior de Pernambuco. Estou numa fazenda, na cidade tal. Meu pai, minha mãe. E aí começou a descrever
Eu perguntei, você como é que você está vestida? Ela falou como estava vestida e foi me dizendo o que estava acontecendo. Foi se lembrando, isso sentada numa cadeira, numa sala, num domingo, não foi num sábado não, num domingo de tarde, 1982. Ela tinha por volta de 20 anos, 21, não lembro exatamente. Lembrou-se que enamorou-se de um rapaz que a engravidou. E ele não morava na cidade. Ele passou por ali, bonitão, sabe como é mulher? Ela não pode ver um bonitão. Engravidou. Acho que foi por obra do Espírito Santo, engravidou. Ele foi embora. Ela, por vergonha, vai na pedreira da cidade e se atira e se mata. Naquela encarnação. E o interessante é que na encarnação atual, ela, desde criança, tinha convulsões e tomava remédio controlado. A essa altura, ela devia ter uns 30 e poucos anos. Ela era casada, tinha 2 filhos e ainda tomava remédio controlado. Ela tinha epilepsia. Epilepsia essa, resquícios do suicídio da encarnação anterior. Pois bem, ela se lembrou da hora que ela se atirou na pedreira. E deu um grito na sala e desmaiou. Ela era branca, assim, feito um rato. Branca, branca, branca. Não que você seja um rato, né? Se a carapuça cair. Branca, 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 branquinha ela. Ela desmaiou na sala. Desfaleceu. E de branca ela ficou leitosa. Assim, tipo leite mesmo. E aí eu chamei por ela. Ela não reanimava. Eu comecei a ficar branco também. Eu quase negão. Ela me deu um susto e eu chamava, nada dela se reanimar. Ela escorreu na cadeira, no chão. Eu batia no rosto dela, pegava no pulso, não sentia nada. Estava fria. As mãos dela, pronto que essa mulher desencarnou aqui. Eu já via nos jornais, né? Mulher morre no centro espírita nas mãos de um inexperiente, alguma coisa assim. Não, vocês estão rindo. Eu passei maus pedaços ali. 82, muitos anos atrás. Eu estava começando a fazer essas experiências. Tinha aprendido com uma americana de nome Helen Van Bach, um método que ela criou, que é o método que eu uso até hoje. Pois bem, nada de reanimar essa mulher. Não conseguia. Digo, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Sabe o que é que eu fiz? Mas eu vou dizer, mas não digam a ninguém que eu fiz isso. Sério, eu vou até falar baixinho. Eu me ajoelhei. Me ajoelhei no chão de taco. Era taco. A salazinha do estudo kardecista. Me ajoelhei. E pedi a um espírito para me ajudar. Sério. Eu nunca tinha me visto numa situação tão difícil, sem saber o que fazer, só me restou rezar. E à medida que eu rezava, ela foi voltando à vida. Voltando à vida. Aí ela me contou, depois de um certo tempo, que eu quase bato nela, né? Me dá aquele susto, né? Ela me contou o que houve. Quando ela se lembrou do suicídio, ela disse que apareceu
a mãe dela daquela encarnação. E que a retirou daquele local e levou-a para mostrar aonde ela vivia, a mãe. E a mãe disse a ela: minha filha, fique aqui, não volte. Ela foi convidada a desencarnar. E não pense que isso é inusitado, não. Muita gente reencontra parentes e quer ficar. Quer ficar. Eu voltar para lá, estudando para concurso o tempo todo. 4 anos estudando sem passar. E vem um ente querido dizendo: fique aqui comigo. Eu vou ficar. Tem muita gente que quer desistir. São suicidas também. Ela disse que a mãe convidou ela para ficar e ela ficou tentada a ficar. E foi naqueles momentos do desmaio que ela estava nesse ir e vir e eu ali sofrendo, a criatura lá decidindo, né? Sem a minha anuência. Devia ter me perguntado, ela disse: não, eu fico ou não fico? Eu diria: volte e depois você vai. Aqui não. Outra hora, outro dia. Oi. Logo no meu plantão. Não tem isso? O médico disse: você resolveu desencarnar no meu plantão? Passa logo rápido para o colega. Não desencarne agora não, deixa para desencarnar depois, né? Ela queria desencarnar. É hilário, mas na época foi sofrido isso. São experiências do campo espiritual. São experiências da realidade do espírito. Não, o espiritismo não é autoajuda. Não é. Autoajuda é com você. Vá para a praia, né? Assista a um bom filme. Aliás, eu assisti um bom filme que eu recomendo a vocês. O filme trata da dignidade da pessoa. Olha que filme interessante. Ela não se enxergava como pessoa, não tinha legitimidade, nem se via uma pessoa. E foi a partir de um amor que ela começou a ter dignidade. Sabe qual é o filme, né? Não, claro que sabe. Ela se apaixona pelo ânimos dela. Agora você sabe, né? Não sabem? A forma da água. Ela ganha dignidade na medida em que ela projeta o masculino dela naquela criatura. E aí ela se enxerga, aí ela tem voz, ela atua, ela age. O ser humano precisa, de fato, ter dignidade. Legitimar-se como espírito. Dizer para si mesmo: eu sou um espírito, porque eu ainda estou nessa. Porque eu ainda estou repetindo os mesmos equívocos. Sim, nós precisamos de espiritualidade, mas não uma espiritualidade rasa, superficial, de adoração, de crença, de barganha com Deus que lhe favorece. Deus me ajude, está aqui, ó, eu estou ajudando, me ajude. Eu estou indo, viu, ao centro, viu? Então, eu mereço alguma coisa. Não é isto. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que existe a vida. É muito mais do que isso. É para que o espírito se perceba um sol e não uma vela. Com todo respeito à vela. Nós somos sóis, nós somos luz. Nós somos muito mais do que nos disseram que nós somos. O que plantaram em nossa mente? Que você é pecador? Que você já nasceu errado? Que você tem que pagar? Que você tem que sofrer? Foi isso que nos ensinaram. Agora,
Não, nós não nascemos já errados, não. Nós renascemos porque temos que renascer, porque isso é um contínuo. Não estamos aqui para pagar absolutamente nada. Muito menos estamos aqui para sofrer. Nenhum ser humano merece sofrer, nem o pior criminoso. O pior criminoso merece, sabe o quê? Escola, educação e não punição. Ora, se ao pior criminoso eu daria escola a ele, que dirá a vocês outros que não cometeram crime algum? Nós precisamos de educação. Nós precisamos reconhecer o valor da existência e da consciência de ser espírito. Então agora eu vou voar. Eu quero voar. Eu não vou mais estar numa encarnação vivendo de migalhas. É igual a pessoa que aceita um relacionamento pobre. Fica mendigando afeto, mendigando um beijo, mendigando um carinho, mendigando atenção. Ora, eu mereço muito mais do que isso, porque eu sou muito mais do que isto. Porque eu sou um espírito e eu vou sair desse ciclo vicioso. Né? Ah, mas Adenal tem um espírito que está me obsidiando. Criatura, converse. Chegue de noite na sua casa e levante-se, vamos conversar. Ou de dia, ou em qualquer lugar. A melhor maneira de enfrentar uma situação é ter uma comunicação, um diálogo, um entendimento. Nenhum espírito poderá destruir outro espírito. Ninguém destrói ninguém. Ninguém é responsável pelo que lhe acontece, é só você. Então, isto é espiritismo. O que aquela criatura me disse lá em Pompano Beach, na Flórida, e agora? Eu sou um espírito, voe, ensaie, faça o que você quiser e pague um preço por viver. Pague o preço por viver. A vida exige um preço, e o preço são as consequências dos próprios atos. E não ficar com medo ou fazendo rezas para altares, para santinhos, para obter uma proteção. Não vai. Você é responsável por você. Então assuma esta condição de ser espírito. Chega de viver como criança. Resolva as questões menores, domésticas. Perdoe, faça as pazes, renuncie, leve, quer? Leve. Porque a gente só tem o que a gente pode perder ou pode dar. O que você não pode perder e o que você não pode dar, lhe tem. Então, você não quer o que é meu? Se eu puder segurar, eu seguro, mas se não tiver jeito, levar. Porque a vida sempre lhe dá aquilo que você é capaz de ter e administrar. Se perdeu, não se preocupe. Você vai ter a mesma capacidade de obter, se você quiser. Você é um espírito imortal. O espiritismo veio para trazer essa consciência. Muita paz.